Fala galera, Edson aqui mais uma vez no canal do Evangelista Seu Amigo, sempre falando sobre como a sua vida pode transformar a vida do seu amigo, como a minha história, a sua história podem ser pontes nas mãos de Deus, pontes usadas por Deus para que a história dele transforme muitas histórias e transforme a vida de muitas pessoas, sobre como os nossos relacionamentos importam e podem impactar vidas. E para falar sobre isso, e para falar sobre todo esse desenvolvimento do amor de Deus aqui na Terra, a gente vai falar hoje sobre progressão geométrica. É isso, você não entendeu errado, você não está numa aula de matemática, mas a gente vai trazer esse conceito que parece tão distante, que parece coisa lá da matemática, para a nossa realidade de evangelista, para a nossa realidade de pessoas que querem mudar histórias e ver como é que essas duas coisas se comunicam. Então, se você ficou curioso, se você quer entender mais como é que a gente vai trabalhar esses dois conceitos, continua aí no vídeo que a gente vai explicar logo mais. Então, vamos primeiro explicar para quem ainda não entende, para quem não sabe direito o que é uma progressão geométrica, para depois a gente poder entender o que isso tem a ver com evangelizar os nossos amigos. Bom, a progressão geométrica é um conceito que vem lá da matemática e ela trata sobre uma sequência. Só que essa sequência de números ela tem uma coisa peculiar, uma coisa que caracteriza algo como progressão geométrica, que é justamente a multiplicação. Uma progressão geométrica é uma sequência onde o próximo número é dado pela multiplicação do número anterior por um determinado fator, por uma determinada razão. E essa é o conceito básico. Então vamos explicar aqui e colocar um pouco mais claro. Se a minha progressão geométrica tem razão 2, quer dizer que vou sempre multiplicar o número por 2. E a minha sequência começando em 1 seria 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. E o que isso tem de tão interessante sobre isso? Bom, a primeira questão é que a progressão geométrica tem um crescimento exponencial. Quer dizer que quanto mais tem, mais terá no futuro. Se eu tenho 32, eu vou ter mais 32. Se eu tenho 64, eu vou ter mais 64. Então, de cara isso é interessante porque às vezes parece que é uma coisa pequena. A razão é 2, eu estou multiplicando por 2. Mas se eu pegar uma outra progressão que vai somando em vez de multiplicar, e eu somar de 100 em 100, parece que ela começa muito maior e ela vai crescendo mais rápido. Mas você dá um pouco de tempo e a progressão geométrica já passou ela. Então, quando a gente pensa em evangelizar os nossos amigos, evangelizar as pessoas às nossas voltas, a gente tem que pensar que é muito mais importante eu conseguir multiplicar esse meu amor para 2 pessoas do que eu esperar que algum grande pregador vá em algum lugar e pregue e converta 100 pessoas. Porque esse pregador, se ele não multiplicar, ele apenas pregar para 100 pessoas e depois outro grande pregador vier e pregar para mais 100 pessoas, a gente vai sempre depender de algum pregador vir e pegar para 100 pessoas, o evangelho não vai se multiplicar tão rápido quanto se cada cristão for um verdadeiro cristão e viver a vida dele sempre evangelizando 2 pessoas, uma pessoa, 2 pessoas, e a progressão vai seguindo. Então, esse é o conceito, essa é a progressão geométrica, e vamos entender um pouquinho mais sobre como é que ela impacta na nossa vida, as diferenças que elas fazem no cotidiano. Bom, para você ter noção, a gente está vivendo uma situação no mundo inteiro, que parou o mundo inteiro e que tudo tem a ver com justamente uma progressão geométrica. Uma PG, infelizmente é a PG da doença, a PG da morte, que é justamente o coronavírus. Uma pessoa passa o vírus para 2 ou 3 pessoas que passam esse vírus adiante, vai passando, daqui a pouco o mundo inteiro está parado em casa, preso, porque o vírus se multiplicou. E se em vez de a gente fizesse essa progressão das mortes, a gente não se dispôs a fazer uma progressão das vidas, uma PG das vidas, e deixar que o evangelho que a gente vive, o evangelho que transformou nossas vidas, pudesse impactar outras e outras e mais outras vidas. Que a nossa vida pudesse ser ferramenta de Deus para impactar 2 ou 3 vidas e que disso tomasse conta do mundo como um todo. Bem verdade, o evangelho já tomou conta de boa parte do mundo, mas a gente sabe que a gente precisa continuar proclamando essa mensagem, continuar transformando vidas e que a nossa missão como cristão muitas vezes não vai ser ter um impacto de num dia conseguir 1000 pessoas, mas ao longo da nossa vida conseguir algumas pessoas e crer que essas pessoas também vão ter capacidade de conseguir mais algumas pessoas. É por isso que a gente não só evangeliza, mas depois de evangelizar a gente também discipula. E a gente ensina essas pessoas a evangelizarem outras pessoas. É por isso que existe esse canal, porque eu acredito que você tem o poder de multiplicar essa mensagem, de multiplicar esse amor e trazer mais pessoas para Cristo. Porque a gente acredita que a gente pode crescer o corpo de Cristo dessa forma. O corpo de Cristo com cada célulazinha se multiplicando, o braço crescendo e cada parte fazendo sua função até que mais e mais vidas possam estar nesse relacionamento com Cristo. Isso é muito importante porque isso tem muito a ver com o segundo maior mandamento da Bíblia, que é amar o nosso próximo.
Percebe que a Bíblia não fala para a gente amar o mundo inteiro e tentar converter o mundo inteiro com as nossas próprias forças? Ela fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu fizer a diferença na vida do meu próximo, daquele que está do meu lado, isso vai ser radicalmente impactante. Isso vai ser radical, isso vai ser extraordinário. Porque muitas das pessoas na juventude, é muito comum do adolescente, do jovem, querer transformar o mundo inteiro, querer mudar toda a realidade, querer fazer uma grande revolução no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E o cara quer arrumar o problema do mundo inteiro, mas ele não consegue nem mesmo arrumar o próprio quarto. Ele quer mudar e fazer grandes diferenças, mas ele não consegue mudar as pessoas do seu lado, ele não consegue mudar a si mesmo. E isso realmente é uma realidade triste, onde os sonhos são muito grandes, a visão é muito grande, mas os passos são muito pequenos. E nosso propósito é o contrário, te chamar até um passo que talvez pareça pequeno para você, mas que vai gerar resultados muito grandes, que vai gerar resultados para a eternidade. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero lembrar de uma parábola que rolou, Jesus contou. Ele falou sobre os talentos. Certo senhor distribuiu talentos, que era uma moeda, dinheiro da época, para algum dos seus servos. Para um deles, o senhor deu 5 talentos. Para outro, o senhor deu 2 talentos. E para o último, ele deu 1 talento. Mas a missão para todos era a mesma. Eles deveriam cuidar desses talentos. E quando o senhor voltou, depois de uma longa viagem, ele foi querer saber o relatório. O que recebeu 5 talentos, ele dobrou. Então ele tinha 10 talentos. O que recebeu 2 talentos, ele também dobrou. Então ele tinha 4 talentos. Mas o que recebeu apenas 1 talento, ele tinha muito medo do Senhor, de ser injusto o Senhor com ele. E ele apenas guardou o talento para não correr risco nenhum. E a moral da história é justamente que o Senhor usou com graça e com misericórdia e colocou sob responsabilidade, colocou sob a administração de várias cidades aqueles que multiplicaram seu talento. A honra para aquele que tinha 5 e conseguiu mais 5 foi a mesma honra para aquele que tinha 2 e conseguiu mais 2. Porque não era sobre quantos talentos eles conseguiram, mas se eles multiplicaram ou não os talentos que eles tinham. Agora, para aquele que apenas tinha um talento, ele sofreu juízo, porque ele não quis multiplicar aquilo que ele tinha. A palavra fala que a gente deve dar de graça aquilo que a gente recebe de graça. Os dons de Deus que a gente recebeu de graça, o conhecimento, nosso relacionamento com Ele, nossas experiências com Ele, a gente deve multiplicar elas e dar elas de graça às outras pessoas. E tudo isso tem a ver com multiplicar os talentos, com passar adiante, com falar para as pessoas aquilo que a gente tem vivido. Voltando. Então, como que a gente não faz esse negócio de multiplicar os talentos? A gente não tenta começar ganhando o mundo inteiro. Imagine que aquele homem que tinha 5 talentos tentasse, sei lá, fazer uma grande aposta, um grande jogo para transformar aqueles 5 talentos em 10 mil talentos. Cara, se desse certo seria muito bom para ele. Mas se desse errado ele teria perdido tudo. E com certeza ele teria um destino ainda pior do que aquele que tinha um talento só. E às vezes na nossa vida, tentando focar muito alto, tentando mudar as coisas muito grandes, a gente não dá os pequenos passos. E a gente acaba perdendo todo o nosso tempo. Mas se você focar em uma pessoa, em 2 pessoas, e em tentar mudar a história daquelas pessoas, ou pelo menos se esforçar para que o Evangelho seja conhecido por aquelas pessoas, com certeza esse pequeno passo vai render frutos. Com certeza isso vai fazer diferença. Com certeza você vai conseguir mudar histórias. Mas trabalhando 1 de cada vez, 2 de cada vez, não precisa ter pressa, não precisa querer ganhar o mundo inteiro. Vai no tempo do que Deus te der. O tempo que Deus te der, use esse tempo. A gente não pode também ser irresponsável em administrar isso que Deus nos deu. A gente não pode ser responsável em administrar o nosso tempo e agir sem nenhum plano. Já que a gente quer multiplicar os talentos, vamos apenas viver a vida e ver como é que esses talentos se multiplicam. Não, isso é muito parecido com o que o último dos servos fez, né? Ele guardou o talento e ele não tentou multiplicar os talentos. E não ter um plano, não pensar em quais são os pequenos passos que eu devo dar para chegar em algum lugar, isso é um erro que a gente também não pode cometer. A gente não pode nem fazer um plano muito grande, mas a gente também não pode fazer plano nenhum. E a última coisa que a gente não pode fazer é fazer um plano que dependa apenas das nossas forças. A gente tem que reconhecer que a gente trabalha para um Senhor. Existe um Senhor que nos deu as capacidades, nos deu os talentos e Ele quer nos ajudar em cumprir essa missão. Ele quer estar relacionado com a gente, Ele ama a gente profundamente e quer usar nossas vidas para transformar outras vidas.
Então a gente não pode fazer isso pelas nossas próprias forças, a gente tem que estar trabalhando junto com esse Senhor para que as vidas possam ser conhecidas por Ele e Ele conhecer essas vidas. Opa, errei. A gente tem que trabalhar junto com esse Senhor para que essas vidas possam conhecer a Ele e que essas outras vidas possam ser transformadas. Então, entendendo que a gente precisa ter um plano que comece com pequenos passos, como é que a gente faz isso na prática? A primeira questão é ser humilde, entender que para uns Deus deu muitos talentos, para outros Deus deu menos talentos. O importante não é quantos talentos Deus deu para você. O importante é você entender que a sua vida foi planejada por Deus, que você tem que viver debaixo do plano de Deus para a sua vida e que você tem que conhecer Ele para conhecer o que Ele quer que você faça. Você tem que conhecer Ele porque Ele é a coisa mais preciosa e antes de conhecer Ele para fazer alguma coisa, você tem que conhecer Ele porque simplesmente Ele vale a pena ser conhecido e a coisa que mais vale a pena é conhecer a Ele. Então, conhecendo a Ele, sabendo que as coisas não são do jeito que você quer, mas as coisas são do jeito que Ele quer, você vai desejar conhecer o jeito que Ele quer fazer as coisas por sua vida. E aí você vai entender quais são os talentos que você recebeu, quantas pessoas Ele quer que você manifeste esse amor e como você deve manifestar esse amor. Então se relacione com Ele, tenha humildade, perguntar a Ele qual é o plano dele para você e de como é que você pode impactar a vida das pessoas. Então, a gente não depende de Deus apenas no começo, nos primeiros passos, mas a gente tem que depender de Deus ao longo de toda essa caminhada. Essa é uma caminhada que não pode ser tratada sem oração, sem estar sempre falando com Deus, se alegrando com Deus de cada pequeno passo, falando, cara, Deus, eu consegui, olha essa conquista, olha como meu amigo se alegrou ao saber isso sobre o Evangelho, ele ainda não aceitou o Senhor, mas olha como ele ficou feliz em conhecer essa parte sobre o Senhor. E se alegre, converse com Deus sobre cada pequena conquista e pergunte para Ele qual é o próximo passo, o que você tem que fazer. Viva essa caminhada, viva essa jornada com Ele. Permita o Evangelho preencher sua vida, porque Ele naturalmente preenchendo a sua vida, Ele vai ir para as outras vidas, Ele vai transformar outras vidas, Ele vai fluir mais naturalmente de você. E por fim, cheio do Espírito Santo, cheio do Evangelho, cheio dessa vida, seja intencional. Se relacione com as pessoas buscando oportunidades de falar sobre Cristo. Se relacione com as pessoas ouvindo e querendo entender a necessidade do coração delas para que possa apresentar Cristo ao coração delas. E seja intencional em viver a vida que Deus preparou para você viver, porque assim com certeza você vai conseguir transformar outras vidas. E para fechar esse vídeo, eu queria te fazer um desafio. Eu queria te chamar para viver algo que pode transformar totalmente a forma como você tem vivido o Evangelho. Se desafie a verdadeiramente começar a multiplicar, a verdadeiramente começar a transformar vidas. E essa é uma caminhada que você não precisa fazer sozinho, e é por isso que o começo desse desafio é: procure outras pessoas, outros amigos na sua escola, amigos na sua igreja, outras pessoas cristãs que tenham esse mesmo foco ou que queiram começar a ter esse mesmo foco que você. Pessoas que queiram multiplicar o Evangelho. Porque assim, quando vocês começarem, além de que vocês já vão estar começando num grupo maior, mas não é sobre os números no primeiro momento, é porque vocês vão estar dando coragem para o outro, ajudando o outro, incentivando o outro a continuar nessa caminhada. Então procurem pessoas que querem fazer isso junto com você, que querem, cada um de vocês vai escolher um amigo, não precisa ser o mesmo amigo, não precisa ser um amigo em comum, cada um de vocês vai escolher um amigo, mas vocês vão compartilhar uns com os outros o como tem sido o processo de evangelizar e de multiplicar para esse seu amigo que você está evangelizando. Então, a segunda etapa desse desafio é vocês marcarem de juntar para orar por essas pessoas. Às vezes, manter a disciplina de orar pelas pessoas e de amar as pessoas é muito difícil. É claro que é importante você fazer isso sozinho no seu quarto, mas às vezes, se você não tiver um grupo que está fazendo isso junto com você e tiver uma reunião específica na semana que te leve a fazer isso, às vezes isso fica um pouco mais difícil de manter o ritmo. Então, tenham pessoas para estar junto com você nessa caminhada. Ore pelos amigos delas e deixe elas orarem também pelo seu amigo. E aí, depois vocês se desafiem a viver isso na prática, a tomar atitudes. Planejem pequenos passos. Depois, quando você tiver tido uma boa conversa, tiver tido um bom relacionamento com seu amigo, tiver aproveitado uma boa oportunidade para apresentar o Evangelho, compartilhe com as outras pessoas e deixem ela compartilhar com você. Porque vocês vão estar colocando cada vez mais lenha, cada vez mais fogo e ativando cada vez mais essa PG das vidas. E vocês vão começar uma revolução vindo de vocês. Na verdade, essa revolução já começou 2000 anos atrás, quando Jesus escolheu 12. A partir desses 12, toda a história da humanidade foi marcada entre antes e depois de Cristo. Mas vocês vão poder continuar fazendo parte desse movimento. E às vezes acendendo de novo uma chama que tinha apagado no coração de vocês. Mas vocês vão ter a oportunidade de participar disso e continuar transformando vidas. Mas então é isso.
O desafio é esse. Viva o Evangelho e deixe o Evangelho transformar as pessoas à sua volta. Não se importe com quantidade, se importe em dar passos, pequenos passos, em direção ao amigo. Converse os olhos nos olhos. Se preocupar com as pessoas. E age. E se você gostou, se essa ideia te impactou, se você já quer começar a montar seu grupo de amigos, compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo para mais pessoas, para que essas pessoas também possam entender a importância delas serem evangelistas, delas fazerem a diferença nos amigos delas. Curte esse vídeo, deixe seu comentário. Se você juntou algum grupo, se você tem alguma experiência de evangelizar um amigo, comente aqui para a gente continuar essa conversa. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi.